Olá, meu nome é Johnny Bocão. Nesse momento que eu tô gravando isso, eu tô aqui no porto fazendo um trabalhozinho, sabe, transportando um container. Tô esperando aqui quando se faz a remoção para eu ir embora. Aí eu resolvi aproveitar esse momento que eu tô aqui parado e comentar um pouco sobre a atitude de algumas pessoas que estão por aí pelo mundo defamando e denegrindo a imagem da Igreja de Cristo, denegrindo a imagem daquela igreja que Jesus Cristo, quando esteve no mundo, deixou aí para a gente seguir. O fato é o seguinte, não tem muita coisa a dizer não. Somente falar algumas coisinhas para que as pessoas possam pensar. Sabe? Vou jogar uma sementinha no ar, jogar uma pergunta no ar, e a pessoa que está ouvindo aí, você que está ouvindo, você pensa, reflita sobre isso e chegue às suas próprias conclusões, correto? Muita gente diz que a Igreja Católica não é a igreja que Deus deixou na Terra. De certa forma, eu sou obrigado a concordar que sim, porque a palavra, o nome católico, isso não existiu quando Jesus Cristo estava aí. Ele simplesmente falou para Pedro: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E tem gente falando que Jesus Cristo é mentiroso. Tem gente que diz que a palavra de Cristo não vale nada. Porque quando você fala que a igreja de Deus é mentirosa, você fala que Jesus Cristo é mentiroso. Ele foi bem claro, ele disse: os poderes do inferno não prevalecerão sobre ela. Olha só, hein? Os poderes do inferno não prevalecerão sobre ela. Ou seja, o demônio, desculpa, vou espirrar. O demônio não tem poder dentro dessa igreja. O demônio não pode nem entrar nessa igreja. Não tem condição. Jesus Cristo, ao fundar essa igreja, ao deixar essa igreja com Pedro, ele tirou completamente os poderes do demônio sobre essas pessoas, sobre essa igreja. Então, como dizer que essa é uma igreja dominada pelo demônio, se foi Cristo quem fundou, e o próprio Cristo disse que ele não teria poder nenhum sobre ela? Será que eu tenho coragem suficiente para chamar Jesus Cristo de mentiroso? Dizer que o que ele falou não vale nada? Ele disse: o que ligares no céu será ligado na terra. Desculpa. O que ligares na terra será ligado no céu. E o que ligares na terra será desligado no céu. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Palavra de Cristo está na Bíblia. Você que é entendido, você sabe disso. Você lê a Bíblia, então você sabe do que eu estou falando. Sabe que eu não estou mentindo. Sabe que o que eu digo tem fundamento. Fundamento bíblico. Então como é que você pode dizer que Jesus Cristo é mentiroso? Aquela igreja que existiu antes, ela jamais deixou de existir. Não era a Igreja Católica ainda, mas já era a Igreja de Cristo. Paulo, quando faz suas cartas, ele a manda para Coríntios, para os romanos, para os gálatas. Ou seja, todas aquelas pessoas que receberam essas cartas já eram cristãos. Correto? Cadê esse povo? Esse povo não morreu. Esse povo não deixou de existir simplesmente. Esse povo está em algum lugar. Esse povo tem uma história. Esse povo sobreviveu. É claro, não aquelas pessoas, mas seus descendentes deram continuidade a tudo aquilo. Deram continuidade à Igreja de Cristo. Senão não teria chegado até hoje. Não teria chegado onde chegou. Como dizer que a Igreja Católica não é a Igreja de Jesus Cristo? Não é a igreja que ele fundou. Fundada há 2000 anos, quando deu a Pedro a chave do céu. Por isso dizemos que Pedro é o primeiro papa da igreja. Porque ele foi quem deu caminhada, foi quem deu partida a toda essa história. Paulo, em seguida, vindo logo depois, também deu grande continuidade. Afinal de contas, Paulo, eu sou muito fã de Paulo, porque, cara, ele era perseguidor da igreja e, de repente, se tornou um dos maiores alicerces que a igreja já teve até hoje. Um dos grandes pilares da igreja.
Esse é Paulo. Que alguns dizem que não é santo. Dizem que a Igreja Católica faz heresias chamando os nossos santos de santos. Dizem que não podemos fazer isso. Mas é a única igreja, pelo menos que eu sei, que tem santos. E Jesus Cristo disse: sejais santos, como o vosso Pai do céu é santo. Palavra de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, para quem acredita nele, era o próprio Deus, encarnado homem, vindo à terra para nos salvar, para nos guiar. Quanta gente idiota aí dizendo que ele está mentindo. Devemos então abrir os olhos dessas pessoas, prestar atenção nas palavras de Jesus Cristo e tomar cuidado para que os enganadores não nos levem para caminhos tortos. Porque o que a gente vê por aí hoje é um e outro fundando igrejas para ganhar dinheiro, fundando igrejas para poder ter nome, ter poder. Porque para quem sabe usar a palavra de Deus, quem sabe usar a Bíblia, é a maior arma que existe. Você consegue ficar milionário do dia para a noite praticamente, sabendo usar essa palavra, sabendo enganar o povo de Deus. Porque a Bíblia, ela é a palavra da salvação, é a grande verdade, mas ela pode ser usada também para derrubar as pessoas, derrubar aqueles que não entendem, que não procuram entender. Então, meus queridos irmãos, meus amigos, convido vocês a refletirem bastante sobre as palavras de Deus, refletirem bastante sobre essa breve reflexão que eu acabei de fazer. Pensem, aquele povo, o povo dos Coríntios, o povo dos Gálatas, os romanos, o povo daquela época, para quem Paulo escrevia, para quem João escrevia, cadê aquele povo? Cadê o cristianismo daquele povo? O cristianismo não morreu naquela época. Ele veio, ele teve continuidade. E quem deu continuidade, é claro, foi a Igreja Católica. Porque depois de um certo período, depois de deliberarem, colocaram então o nome de Igreja Católica. Os primeiros cristãos, Igreja Católica. Primeiro era só os cristãos. Depois que Constantino conseguiu conquistar Roma, bem depois disso é que veio o nome Igreja Católica. Então, cuidado com esses idiotas que ficam aí usando a Bíblia para te enganar. Então, muito cuidado com esses caras. Eles não querem a sua salvação. Se quisessem, agiriam como Jesus Cristo manda, sem julgar ninguém. Porque esse povo adora julgar pessoas, principalmente os católicos. Mas não julgam só os católicos. Eles julgam qualquer um, até mesmo na igreja deles. Eles gostam de ficar julgando, dizendo quem pode e quem não pode ir para o céu. E Jesus Cristo disse quem é que vai para o céu. E além do mais, você que é católico e é perseguido, sorria. É, na verdade, a única igreja que é perseguida até hoje. E Jesus Cristo disse: felizes serão se forem perseguidos por causa da minha palavra. O reino dos céus pertence a vocês. Então, quando vocês são perseguidos, vocês estão aí agindo conforme Jesus Cristo falou. E é preciso que esses perseguidores existam. Esses caras têm que existir para perseguir a gente. Tem que existir para perseguir a Igreja de Deus, a Igreja Católica. Porque ele mesmo disse que vocês serão perseguidos, serão caluniados, e coisa e tal, e tem muita coisa por aí. Quero agradecer a atenção que vocês me deram. Muito obrigado. Se você gostou, clique ali embaixo. Gostei. Obrigado, hein? Tchau.